Paracatu, a capital do pão de queijo. Uma pérola mineira com centro histórico colonial e que fica a apenas 230 quilômetros de Brasília, 3 horinhas de carro. Paracatu, cujo nome origina-se do tupi e significa Rio Bom, teve seu centro histórico tombado pelo IPHAN em 2010, sendo assim, há muita coisa bacana para conhecer. Neste vídeo, mostraremos 20 lugares para conhecer, dentre os quais museus, igrejas, restaurantes e até mesmo o circuito de cachoeiras. Também mostraremos um pouco da nossa hospedagem ao final. Vem com a gente! Mas antes, um pouco de história. A região começou a ser povoada e conhecida porque era caminho dos bandeirantes nos séculos 16 e 17, que seguiam para Minas Gerais e posteriormente Goiás. Em 1744, a bandeira de Felisberto Caldeira Brant descobriu ouro e prata na região. Assim, logo foi fundado o Arraial de São Luís e Santana das Minas. Em 1798, o arraial foi elevado à Vila de Paracatu do Príncipe e, por fim, em 1840, é elevado à cidade de Paracatu. Agora vamos aos pontos turísticos de Paracatu. Partiu! 1. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Localizada no Largo do Rosário, temos essa igreja de 1744, cuja arquitetura é de transição entre o estilo colonial mineiro e goiano. Na época da escravidão, era a igreja frequentada pelos negros. Em sua frente há a Cruz do Rosário. Ao seu lado, uma praça com um coreto, enquanto, do outro lado, uma praça com um busto no meio. Não deixe de conferir o Beco do Ranulfo, de onde se pode ter uma visão pitoresca da igreja. Ao seu fundo, há um mural com uma arte de Janaína Campos, de quem falaremos mais no item 15. Atrás da igreja, aprecie este prédio do Grupo Escolar Afonso Arinos. 2. Casa de Cultura. Destinada à organização de eventos artísticos e oficiais e ofertando cursos diversos de artes, a Casa de Cultura é um museu aberto aos feriados e fins de semana. Ocupa um casarão de 1857, que era a residência de um comendador, o Domingos Pimentel de Ulloa. Encontrará exposições, informações sobre a cidade e objetos antigos no seu andar superior. Já seu pátio é um tanto fotogênico, com cores vibrantes de arquitetura colonial. Por meio dele, acessa-se o andar de baixo, onde há uma sala de aula. Estamos aqui voltando no tempo, uma daquelas salinhas bem antigas. Olha aqui, Lília. Ô tia, quero beber água. Quero ir no banheiro, tia. Tô apertado, tia. Era desse jeito. Encontrará cômodos que serviam de senzalas e uma lojinha de artesanato local. Dizem que uma das melhores formas de se conhecer um lugar é por seu artesanato. Você concorda? Deixe aí nos comentários. Se estiver gostando, inscreva-se no canal e curta esse vídeo. Assim o YouTube te recomendará mais vídeos assim e totalmente de graça. Museu Histórico Municipal Pedro Salazar Moscoso da Veiga. O Museu Histórico de Paracatu, inaugurado em 2000, ocupa uma casa histórica e mostra a história da cidade por meio de painéis, documentos e objetos expostos. Somente podemos filmar o seu pátio. 4. Museu do Bordado, um novo museu de Paracatu, inaugurado em 2020 para manter viva e valorizar a tradição das bordadeiras de Paracatu, presentes desde a fundação da cidade. Lá encontrará diversos bordados das mais diversas técnicas. Olha que lindo esse guarda-sol bordado. Incrível, vale a visita. Esta é a Casa de Cultura, este é o Museu do Bordado e esse daqui é o Museu Histórico, ou seja, os 3 museus eles estão próximos entre si. 5. Arquivo Público de Paracatu. Não estava aberto, mas mais um museu para conhecer na cidade é o Arquivo Público de Paracatu. 6. Chafariz da Traiana e Paço da Paixão. Construído em 1999 por Fábio Ferrer, o Chafariz da Traiana é um tributo que celebra o ano de 1798, quando o Arraial de São Luís e Santana das Minas foi elevado à Vila de Paracatu do Príncipe, por Maria I de Portugal. No seu topo há uma obra com uma bela mulata escrava, que dizem um tanto cobiçada pela nobreza. Ao seu lado há o Paço da Paixão, uma capela que homenageia a descoberta do ouro em 1744. Com sorte, encontrará ela aberta. 7. Igreja Matriz de Santo Antônio. De 1746 foi construída com taipa e adobe e com vigas de aroeira em sua estrutura. É a única igreja matriz em Minas que não possui torres, por influência dos povoadores paulistas, e seu estilo é mais goiano do que mineiro. Seu interior é belíssimo, sendo que normalmente está aberto apenas para missas.
8. Mercado Mineiro. Fica na praça da Igreja Matriz e é uma ótima opção para comprar produtos artesanais mineiros, que são trembão demais da conta. Conta também com restaurante no almoço. 9. Igreja de Santana. Réplica da primeira igreja da cidade, de 1736 e demolida em 1935 e reconstruída em 1990. Sua fachada é simples e reflete o antigo barroco mineiro por conter um interior suntuoso. 10. Pousada Serra Bonita e Circuito das Cachoeiras do Prata. É uma pousada a 36 km do centro de Paracatu que pode ser visitada. Para chegar, terá um trecho de estrada de terra de aproximadamente meia hora. Oi, doguinho, tudo bom com você? Ah, mas como é bonito, doguinho. Vale a visita porque, além de ser linda em seu estilo colonial, ela é a porta de entrada para o Circuito de Cachoeiras do Prata, que iremos mostrar a seguir. Observe atentamente as placas no início da trilha para saber como ir a cada cachoeira. O total de ida e volta para conhecer as 3 cachoeiras é de 2,2 km. 11. Cachoeira da Barragem. Com 200 metros de trilha, você chega na Cachoeira da Barragem, na qual encontrará esta queda uniforme em decorrência da barragem, bem como diversas quedas menores embaixo. Subindo uma escada em espiral, você pode ver a parte de cima da barragem. Há um caminho alternativo ali para a Cachoeira do Prata, mas não é o melhor caminho. Volte para as placas no início e siga para as próximas cachoeiras. 12. Cachoeira do Amor. Andando mais 300 metros, chega-se na Cachoeira do Amor. Ela é bem pequenininha, mas é bonita. Boa para tomar sol. E a queda ao seu lado já é a Cachoeira do Prata. Cuidado. 13. Cachoeira do Prata ou do Ascânio. Por fim, andando mais cerca de 700 metros em uma trilha íngreme, você chegará na Cachoeira do Prata, ou também conhecida como do Ascânio, que é bela e tem uma queda d'água de 50 metros. Quando visitamos a cidade, o clima estava chuvoso e nublado por ser novembro. Caso queira visitar as cachoeiras, opte por conhecer Paracatu entre maio e setembro, quando o clima é mais seco. 14. Cristo. Na BR-040 há uma Estátua do Cristo que pode ser visitada. A infraestrutura do local está em construção. Vale uma passada rápida. 15. Integrarte Paracatu. Lindo muralismo da artista plástica Janaína Campos. São 750 metros quadrados de arte, sendo 250 metros de extensão, 30 murais. É o maior mural interativo de arte urbana do país. Realmente belíssimo e em cada painel você pode interagir de alguma forma usando a sua criatividade. Ótimo para fotos. Fica no muro do Jockey Club e o link da localização exata está na descrição. Agora vamos para as recomendações de restaurantes. 16. Casa da Concessa, um restaurante de comida tradicional mineira que fica na BR-040, a 11 minutos do centro de Paracatu. Lá encontrará a Praça dos Bichos com esculturas de animais da região. Tem uma loja com produtos artesanais e também um restaurante self-service de comida no fogão de lenha. Bom demais! A comida é no quilo e self-service. Pegue o que desejar. 17. Trembão Pão de Queijaria. Sendo Paracatu a capital do pão de queijo, nada mais justo do que ir a uma pão de queijaria. E a melhor opção no centro histórico é a Trembão Pão de Queijaria, com várias opções de pão de queijos recheados. 18. Bistrô Canuto, um dos melhores restaurantes de Paracatu que fica no Largo do Rosário. Comemos um risoto de cogumelos frescos com camarões. Excelente! 19. A Confraria. Outro bom restaurante no Largo do Rosário é a Confraria. Pedimos um filé com queijo. Não deixe de ver esse belo desenho em seu interior. 20. Hambúrguer do Xerife. Agora, se estiver afim de um hambúrguer artesanal, a pedida é o hambúrguer do Xerife. Nossa hospedagem foi no Hotel das Palmeiras. Fica a 1,5 km do centro histórico, tem uma ótima área externa com piscina para dar uma boa relaxada, área de convivência, parquinho para as crianças e até academia. O quarto é um tanto aconchegante, ótimo para dormir com pouco barulho da rua. O café da manhã é ótimo, sendo que seguem bem as regras sanitárias decorrentes do Covid, sendo possível inclusive comer do lado de fora em uma área aberta. É isso. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal. Deixe um joinha. Nós somos os Viajantes de Estação em Estação. Veja os nossos outros vídeos em nosso canal sobre Minas Gerais. Vai gostar! Miau!